Wagner Mancini deu uma entrevista aí na Globo e tá meio que repercutindo, não em relação ao trabalho dele com o Ceará, nada a ver, mas em algumas opiniões dele um pouco polêmicas, certo? E aí o Diário do Nordeste traz aqui, né, que Wagner Mancini dispara sobre técnicos estrangeiros no Brasil. Tem gente que não deveria estar aqui, certo? Para quem não sabe, Mancini, além de treinador do Ceará, é presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, certo? E aí ele traz algumas aspas aqui à matéria. Vamos ver. O treinador brasileiro que tiver a licença Pro e 3 anos de Série A pode ir para a Europa. O europeu também pode vir para cá. Só que os europeus vieram para cá sem qualificação. Tem a licença Pro, mas não tinha os 3 anos, na verdade. Os 5 anos de experiência na Série A, quando veio... Do seu país de origem, né? Sim. Entendi. Na verdade, 5 anos... Ok. Usual é que a UEFA aceite, enfim, tá reclamando dessa falta de isonomia nas regras, né, talvez. Isonomia. De quem volta, e ele tá reclamando um pouco disso, tá? E aí tem algumas coisas que ele fala, defendendo o treinador brasileiro, defendendo, inclusive, isso aqui que repercutiu ainda mais, que a seleção brasileira deveria priorizar atletas que atuam no Brasil, né? E tem umas aspas aqui, ó. Escuto muita gente falando assim, mas o técnico é brasileiro e os jogadores jogam na Europa. Os jogadores jogam na Europa, talvez por isso a gente não tenha mais identificação com a seleção brasileira, porque o cara sai daqui muito cedo, vai para a Europa, está jogando como europeu. Nossa, mas é muita coisa que ele fala aqui. Klaus, o que é que tu achou? Tu viu essa entrevista dele aí, cara? Vi, eu assisti um pouco dessa entrevista. Eu acho que... Vamos começar por partes. Acho que a gente tem que analisar várias coisas. Primeiro ponto, o Mancini é o presidente da Associação de Treinadores Brasileiros. Então ele representa o corporativismo dos treinadores brasileiros. Ele tem que defender o espaço no mercado do futebol dos treinadores brasileiros, seja nacional ou internacional. Então ele está nesse movimento, nessa posição de defender os treinadores brasileiros. Ele não está ali como um comentarista fora dessa bolha, olhando para o cenário como um todo. Ele tem uma posição e ele defende essa posição, o que é totalmente justo. E, mas é corporativista. Mas é claro, ele é treinador brasileiro, presidente da Associação de Treinadores Brasileiros, falando em defesa dos treinadores brasileiros. Então, por aí a gente tem que começar com essa premissa, né? A outra premissa é de quem coloca as palavras do Mancini de uma maneira muito negativa, que é a imprensa, altamente corporativista. Altamente... O jornalista pode fazer a coisa mais errada do mundo. Vai ter jornalista defendendo esse cara. Que pense numa galera corporativista jornalista, né? Tá falando do Rizek? Eu tô falando de todos, de uma maneira geral. Se tem uma coisa que é corporativista, é jornalista. Sim. Mas é porque tô vendo as matérias saindo, Douglas, e todas são colocando as aspas do Mancini como coisas negativas, né? Eu não vejo assim. O Rizek fez um tweet aqui, ó. Que ideia genial, porque ninguém pensou nisso antes, convocar os piores. Leão fez isso em 2001, só atletas jogavam aqui. Essa frase do Rizek, blá, blá. A frase do Rizek é completamente estúpida, né? Estúpida. Convocar os piores já é um puta preconceito, né? Sim, Porra, eu acho que ele tem diversas formas de defender o ponto de vista dele. Que, de fato, não faz sentido você convocar só jogadores brasileiros. Até faz hoje em dia, porque as eliminatórias elas mudaram completamente o perfil. Hoje é praticamente um amistoso que jogam Brasil, Argentina, Equador, todos vão para a Copa. Você já sabe. Agora, uma questão, eu sei, tudo bem, convocar todos do Brasil, realmente eu acho loucura, né? Mas você valorizar mais os jogadores que estão no Brasil, aí eu já não acho loucura, não. Acho, inclusive, bem pertinente. Imagina se uma coisa. Será que a gente não tem um centroavante hoje no futebol brasileiro melhor do que o Richarlison hoje? E o Richarlison e daquele Matheus Cunha, né? Pois é. Meu Deus do céu, dois horríveis. Pois é. Tipo, Tiquinho Soares, não podia ter uma chance? Tem que chamar o Richarlison, que tá há 6 meses sem fazer um gol. Exatamente. Eu acho que o último gol do Richarlison foi aquele da Copa. A gente tá em setembro. Entendeu? Tipo, eu acho que ele fez um gol, se eu não me engano, no Tottenham. Então, assim, assim, cara, não é a mesma... Ele pegou o exemplo do Leão, tipo, ele foi altamente superficial só para atacar o que o Mancini disse, né? Eu acho uma frase absolutamente desqualificada do André Rizek. Ele tinha N formas
de criticar e ponderar. O próprio Vitor Roque, a galera tá lembrando aqui, o Pedro. Verdade, verdade. O pessoal aqui tá... O que ele tá colocando aqui, da forma como ele tá botando, é completamente só para atacar a frase do Mancini. Né? Eu acho assim, você pode defender a ideia do treinador estrangeiro, mas é claro que pode. Óbvio que pode. Mas não precisa colocar a percepção do Mancini como burra, porque não é. Definitivamente não é. Eu acho que o jogador brasileiro que está jogando no Brasil e é valorizado também é uma percepção positiva. Né? Eu acho que também é uma maneira de fazer futebol. E não é convocar os piores. Tem jogadores com potencial que estão aqui no Brasil hoje que já estão contratados pelo Real Madrid. Por que não pode convocar um Endrick, já jovem, para ir para a seleção? Não pode convocar o Vitor Roque, que já está contratado pelo Barcelona? Por que não? Eu acho que não tem nenhum absurdo no que o Mancini colocou, apesar de eu não concordar com alguns pontos que ele disse nessa entrevista. O que eu quero dizer é o seguinte: a entrevista do Mancini ela não é tão absurda como os comentários dos jornalistas estão colocando nas redes sociais, nos jornais. É uma, na minha percepção, uma entrevista ok de um presidente defendendo seus treinadores. Entendeu? Ô, Klaus, Nada além disso. Eu vou trazer um outro fato aqui, né? Porque o Rizek é jornalista e trabalha na Globo. Então eu fui ver a matéria da Globo e o próprio repórter aqui, o jornalista que está entrevistando, ele pergunta para o Mancini, a seleção inteira? E ele é claro, cara, a base jogando aqui no Brasil. Para que você resgatasse a coisa mais importante, o cara ir para o Maracanã para ver a seleção, ver o jogador que joga no time dele. Ah, mas você vai abrir mão de 4, 5 jogadores que estão acima da média? Não, não estou falando disso. Neymar, claro. Quem mais está acima da média? Marquinhos. Vem também. Então ele não está dizendo. Ele só está sendo enfático em valorizar, talvez, jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, que estão no gás, que de repente, às vezes, em algumas situações, você pode formar uma base de jogadores que estão aqui e trazer alguns acima da média da Europa. É uma ideia dele, não precisa você chegar e lascar a lenha como se ele fosse um idiota, um completo imbecil. A imprensa, às vezes, cara, alguns, né, tratam alguns cortes assim como, cara, esse cara é um completo jumento e eu sou o cara, eu tenho aqui uma inteligência acima da média, eu vou ensinar como é que é. Entendeu? Os comentários são para tentar pisar na cabeça do treinador, sabe? Eu não compro, cara, eu não compro esse discurso, sabe? Assim, porque eu entendo demais a posição do Mancini, ele é presidente da associação, é óbvio que ele tem que se posicionar defendendo. E, cara, durante a entrevista, quem viu a matéria inteira, parece até que o Rizek, que trabalha na Globo, que tá lá, não assistiu a matéria. Ele assistiu, cara. Então, pra que pisar no cara, entendeu? Porque ele sabe que o Mancini foi muito claro em dizer: eu valorizo a competência. Se o Jorge Jesus chega aqui e é brilhante, eu vou lá e bato palmas para ele, porque ele foi fenomenal. O Abel Ferreira também tá fazendo um trabalho brilhante. Então, ele não falou atacando dessa forma os treinadores estrangeiros. A única coisa que ele pediu foi uma isonomia clara do que era necessário ser feito para o treinador vir para o Brasil. O que eu acho muito difícil. Eu não concordo muito com o Mancini nesse aspecto, porque você está falando de um país continental, que é o nosso, e falando de países que são estados comparados ao Brasil. O país de origem de Portugal tem muito menos equipes para você treinar do que o Brasil. Portugal, Espanha, França, são núcleos de futebol menores do que o futebol brasileiro. Então, eu acho que... E tem a questão logística e tudo mais. Então, tem a valorização do futebol como um todo, que lá é muito mais reconhecido, tem muito mais aporte financeiro. É uma complexidade que vai além da percepção que o Mancini colocou nessa entrevista. Mas, por isso, eu não coloco de uma maneira tão aberrativa. Parece que o Mancini é uma aberração falando. Por André Rizek e para outros jornalistas, sabe? E não é isso. Não foi isso essa entrevista. Não teve nada demais. Tudo que foi dito pelo Mancini, apesar de eu discordar de muitos pontos que ele colocou. Eu discordo. Mas não precisa você colocar ele como nossa, ele é um babacão, entendeu? Tipo, não sabe nada do que tá falando. Essa fala provavelmente se doeu porque o Rizek, aliás, o Mancini, falou da imprensa. Que a imprensa defende o treinador estrangeiro. E aí, por isso, vem o corporativismo que eu falei lá no começo. Já dói no corporativismo da imprensa.
Porque Verdade. bicho, os caras não têm autocrítica. Na hora de defender um ao outro, não importa o contexto, o jornalista tá certo. Ele é a vítima. Ele é a vítima do dirigente, ele é a vítima do torcedor, ele é a vítima de tudo. Ele é o anjo sagrado que pousou na terra e eu tenho que defender. É isso. Sempre é assim. Sempre é assim. E se você vai falar alguma coisa, sobra para você o quê? O rigor do jornalismo. Porque eles estão certos. Não questione. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora busão, bora pro racha.